Há momentos em que os pensamentos parecem se levantar como muralhas dentro da nossa mente, tentando nos convencer de que não há saída, que não somos capazes, que nada vai mudar. Mas hoje eu quero te lembrar, do fundo do meu coração, que existe uma palavra viva, poderosa, que vem do próprio Deus e pode quebrar essas fortalezas, curar feridas antigas e renovar completamente a sua forma de pensar. A palavra de Deus tem o poder de transformar a sua mente, trazer luz onde só havia escuridão, te ajudar a vencer padrões negativos que te aprisionaram por tanto tempo e abrir novos caminhos de esperança e vida abundante, porque quando você se alimenta da verdade, o medo perde a força, a mentira não te paralisa mais e você começa a enxergar a si mesmo e ao mundo com os olhos do amor de Cristo. Como diz Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Como permitir que a palavra do Senhor renove seus pensamentos, fortaleça o seu coração e te conduza a viver dias de paz verdadeira e liberdade real, porque Deus não te criou para ficar preso em pensamentos destrutivos, mas para caminhar em vitória e alegria nele. Você não chegou até esse vídeo por acaso, e eu acredito que existe um propósito especial de Deus para este momento na sua vida. Talvez você tenha sentido o peso de pensamentos que te fazem duvidar de si mesmo. Um medo que paralisa e não deixa você seguir em frente, uma angústia que sufoca, aquela sensação de não ser bom o bastante, de estar sempre aquém, como se tudo o que fizesse nunca fosse suficiente. Pode ser que a insegurança tenha te visitado muitas vezes, te impedindo de sonhar, de tentar, de viver em paz, ou ainda uma dúvida tão profunda que parece gritar dentro do peito, te fazendo pensar que não há mais solução. Mas Deus conhece cada detalhe da sua mente e do seu coração. Ele sabe das batalhas silenciosas que você enfrenta quando ninguém vê, e Ele quer te alcançar agora mesmo, com uma palavra que renova e transforma. Porque você não foi criado para viver aprisionado em pensamentos que te destroem, mas para ser livre e confiante naquilo que Ele diz a seu respeito. A palavra de Deus é viva, poderosa, capaz de mudar completamente a sua forma de enxergar a vida, de enxergar a si mesmo, de enxergar o mundo. É ela que ilumina a mente e fortalece o coração, trazendo clareza onde só havia confusão, paz onde existia tormento e esperança onde parecia não ter mais nada. Olha o que está escrito em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso nos ensina que é possível escolher no que pensar, que você não precisa aceitar todo o pensamento que bate à porta da sua mente, porque Deus te dá autoridade para renovar seus pensamentos e encher sua mente com aquilo que edifica, liberta e traz vida. Então presta atenção nisso aqui. A palavra não é só letra, é poder, e ela pode ser a sua arma para vencer toda mentira que tenta te derrubar. E para que você entenda melhor, lembra de Davi? Um homem que enfrentou gigantes de verdade, mas também gigantes dentro dele. Rejeição, medo, perseguição, injustiça, dores que poderiam ter destruído seu coração e a sua fé. Mas ele alimentava a mente com aquilo que Deus dizia, com as promessas que o Senhor fez, com a certeza de que não estava só. E por isso venceu não apenas Golias, mas venceu as guerras internas, venceu as vozes de derrota que queriam paralisar sua caminhada. Talvez você também esteja diante de gigantes hoje, gigantes de pensamentos ruins, de memórias dolorosas, de palavras que te feriram, mas a boa notícia é que, assim como Davi, você não precisa lutar sozinho, porque a presença de Deus te cobre.
A palavra dele te guia e ele mesmo renova a sua mente para que você continue de pé, confiante e não desista no meio do caminho. E se tudo parece escuro demais aí dentro, eu quero te dizer que há promessa de luz para a sua vida, porque Deus não abandona ninguém no vale. Ele não deixa seus filhos afundarem no medo. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele restaura os pensamentos. Ele cura as feridas que ninguém vê. Ele fortalece a alma cansada e sopra um novo ânimo sobre quem já não tem forças. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Há esperança, há saída, há um novo começo para você. E se você ainda está aqui ouvindo até agora, entenda. Deus tem algo especial para realizar na sua vida e quer te ver livre, leve, renovado, porque a palavra dele transforma mentes e corações de um jeito que nenhuma outra palavra nesse mundo consegue transformar. Se por acaso você pensa que é tarde demais, que já se perdeu demais, que não tem mais conserto, escuta com atenção. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus te trouxe até aqui para lembrar que Ele não desistiu de você, que Ele ainda vê propósito na sua história, que Ele não te define pelos erros, mas pelo amor dEle, e que existe perdão, restauração e libertação disponíveis para quem crê e se abre para essa transformação. Talvez ninguém tenha entendido suas lutas, talvez até te julgaram, mas o Senhor conhece cada lágrima, cada pensamento confuso, cada angústia, e Ele não quer te ver afundar nisso, mas sim te levantar para um novo tempo, porque Ele mesmo já preparou um caminho de vitória para você atravessar. Eu sei que pode parecer difícil, eu sei que às vezes dá vontade de desistir de tudo, de largar mão, de se entregar ao medo e deixar a mente ser dominada pela ansiedade. Mas quero que você receba essa palavra como um abraço de Deus no seu coração. Ele é maior do que qualquer pensamento de derrota. Ele é maior do que toda voz que te diz que não vai conseguir. E Ele te convida hoje a renovar a sua mente, a colocar seus pensamentos no altar dele e permitir que a verdade tome o lugar das mentiras. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como a palavra do Senhor tem poder real para mudar a sua forma de pensar, para te dar paz onde havia guerra, para trazer clareza onde só existia confusão e para reacender a esperança que você achou que já tinha morrido. Existem pessoas que passam a vida inteira presas ao que ouviram dos outros, palavras negativas, ofensas, rejeições, e isso vai criando raízes na mente, se transformando em pensamentos de incapacidade, de medo, de inferioridade. Mas hoje Deus quer te ensinar a arrancar essas raízes e plantar novas sementes, sementes da palavra viva, que te lembra quem você é nele. Amado, perdoado, escolhido, fortalecido. E não importa quanto tempo faz que esses pensamentos ruins moram na sua mente, porque a palavra de Deus é mais forte, mais poderosa, e tem capacidade de arrancar qualquer mentira que esteja te paralisando. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui e que talvez esteja dizendo por dentro: será que eu consigo? Sim, você consegue com a força de Deus. Você consegue recomeçar, pensar diferente e viver de forma livre. Se hoje você se sente preso em um ciclo repetitivo de pensamentos de derrota, saiba que não é obrigado a continuar assim. Você não foi criado para viver em cadeias emocionais, nem para carregar uma mente cansada e sobrecarregada de medo e culpa. Existe vida nova para você. Existe uma mente renovada, preparada por Deus. Existe liberdade esperando para acontecer dentro de você. E tudo começa quando você decide crer na palavra dele, se apegar às promessas, recitar, meditar e guardar essas palavras vivas no coração. Porque quanto mais você se enche da verdade, menos espaço sobra para as mentiras. E isso transforma a sua forma de enxergar a si mesmo. Transforma sua forma de reagir aos desafios. Transforma seu dia
transforma a sua história. E eu creio que Deus já começou a agir aí dentro, no seu pensamento e no seu coração. Você ainda está aqui, e isso já mostra que o seu coração quer mudança, que existe dentro de você um desejo de ser transformado, de não viver mais refém desses pensamentos que roubam a sua paz. E saiba que Deus honra cada passo seu na direção dele. Até mesmo esse momento de parar para ouvir esta palavra, pode ser que você ande se sentindo tão cansado de lutar, cansado de pensar sempre as mesmas coisas, cansado de acordar com aquela angústia apertando o peito, sentindo medo do amanhã, medo de não conseguir, medo de não ser suficiente. E eu entendo essa dor. Eu sei como é difícil se sentir aprisionado nos próprios pensamentos, como se a mente fosse uma prisão sem chaves. Mas eu quero te lembrar que o Senhor conhece até os pensamentos que você nunca falou para ninguém. E Ele se importa, Ele se aproxima agora para trazer alívio, cura e liberdade. E eu preciso te dizer algo que talvez ninguém te disse antes. Você não precisa acreditar em toda voz que surge dentro da sua mente, porque nem tudo que a gente pensa vem de Deus. E nem tudo que a gente pensa define quem somos de verdade. A Bíblia nos ensina que existe uma luta espiritual que tenta influenciar nossa forma de pensar, nos colocar para baixo, nos afastar da fé. Mas a palavra do Senhor vem como uma espada para cortar essas mentiras, para nos lembrar da nossa identidade, para afirmar o nosso coração na verdade. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. E isso significa que Ele já te capacitou para vencer, já te deu condições de escolher pensamentos melhores, já te deu força para não se render ao medo. Então agora presta atenção. Você não precisa carregar sozinho essa bagagem tão pesada na sua mente. Ele quer te ajudar a descarregar tudo isso no altar dele. Quando eu penso em transformação de mente, me vem à memória a história do filho pródigo, aquele jovem que saiu de casa acreditando em mentiras, acreditando que seria feliz longe do pai. Mas depois de tantas quedas, de tanto sofrimento, ele percebeu que estava alimentando a mente com pensamentos distantes da verdade, pensamentos que só traziam dor e destruição, até que resolveu voltar, reconhecer que precisava recomeçar. E ali ele encontrou o abraço do Pai, encontrou restauração, encontrou a chance de ter a mente renovada e o coração sarado. Talvez você também tenha se afastado, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, deixando pensamentos ruins te conduzirem. Mas hoje Deus te convida a voltar, a abrir espaço para Ele renovar suas ideias, seus sonhos, suas convicções, porque ainda tem mesa preparada para você, ainda tem lugar no coração do Pai para a sua história. E se você está se perguntando se ainda existe jeito, se ainda dá para reconstruir a sua vida, eu quero te garantir que sim, que há saída, que há recomeço, que há cura, que a palavra do Senhor continua viva e poderosa, capaz de restaurar até os pensamentos mais quebrados, até as áreas da sua mente que pareciam arruinadas. Ele restaura a minha alma. Salmo 23:3. E Ele faz isso com amor, com paciência, sem te acusar, sem te cobrar além do necessário, porque o Senhor sabe até onde você aguenta. Ele sabe como te levantar sem te ferir. E se você deixar, Ele vai reconstruir a sua forma de pensar tijolinho por tijolinho, até que você se reconheça de novo, mas dessa vez fortalecido, liberto e confiante. Eu sei que o processo não é fácil. Eu sei que às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto e se entregar a esses pensamentos ruins. Mas me escuta. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo, dizendo que não acabou, que ainda existe vida além da dor, que você não é o que o medo diz, não é o que a angústia grita, não é o que as mentiras do passado tentaram plantar na sua mente. Você é filho,
Você é amada, você é escolhido e pode caminhar em liberdade, porque Jesus já pagou o preço por essa liberdade e Ele não quer te ver preso dentro de si mesmo. Ele quer te ver livre, inteiro, vivendo a plenitude daquilo que Ele sonhou para você desde o princípio. Talvez até agora você tenha vivido cheio de inseguranças, sempre duvidando de si mesmo, sempre acreditando que não tem valor, sempre esperando o pior. Mas hoje eu te desafio a permitir que a palavra de Deus transforme essas raízes de medo em sementes de esperança, que faça florescer dentro de você pensamentos de vida, pensamentos de coragem, pensamentos de vitória, porque quando você alimenta a mente com a verdade, ela se fortalece, ela se organiza, ela se acalma e você passa a caminhar com mais firmeza, sem ficar refém das suas próprias emoções. E se está fazendo sentido para você até aqui, comenta um amém nos comentários, porque essa confissão de fé já é o primeiro passo para a mudança começar a acontecer dentro do seu coração. Eu quero te lembrar também que não existe pensamento tão escuro que a luz de Cristo não consiga alcançar. Não existe confusão tão grande que Ele não consiga colocar em ordem. Não existe desânimo tão profundo que Ele não consiga levantar. Por isso não se feche, não desista de lutar pela sua mente, porque esse é o campo de batalha onde grandes vitórias podem acontecer. Tudo começa na forma de pensar, e Deus quer te dar pensamentos saudáveis, cheios de esperança, pensamentos que reflitam a identidade que você tem nele, porque quando a mente se alinha com a palavra dele, a sua vida inteira passa a caminhar em um novo rumo, e eu creio que é isso que ele está começando a fazer na sua história. Então, não solta a mão de Deus, não desiste, não aceita como definitivo esse estado de confusão que te cerca, porque Ele tem autoridade para reorganizar cada área da sua vida, começando pela sua mente, curando memórias, apagando marcas do passado e colocando novos sonhos dentro de você. Fica comigo até o final, porque eu ainda vou te mostrar caminhos práticos para renovar seus pensamentos à luz da palavra, para que você experimente a verdadeira paz, para que você não viva mais como refém de ideias destrutivas, mas como alguém que foi alcançado, transformado e livre pelo poder vivo da palavra de Deus. Você ainda está aqui, e isso me mostra que o seu coração deseja ser curado, deseja ser transformado. E eu acredito de verdade que o Espírito Santo já está agindo aí dentro, abrindo o seu entendimento para perceber que esses pensamentos que te machucam não precisam mais dominar você, não precisam mais roubar a sua paz, porque existe um Deus que não se cansa de recomeçar histórias, um Deus que não se cansa de limpar a mente de quem pede socorro, um Deus que não se afasta mesmo quando você erra, mas permanece perto, querendo segurar a sua mão e te conduzir a um novo tempo. E se você sente angústia, se sente medo, se sente preso num ciclo de pensamentos ruins, não tenha vergonha de admitir isso para Ele, porque Ele já sabe e ainda assim continua te amando exatamente como você é. A palavra do Senhor é tão perfeita que ela nos dá caminhos claros para vencer essas batalhas da mente, porque Ele nos convida a renovar o pensamento todos os dias, a escolher a verdade acima das mentiras, a colocar a fé acima do medo, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. E isso significa que você não está condenado a ser escravo dos mesmos padrões para sempre. Significa que você pode aprender a filtrar o que entra na sua mente, pode decidir rejeitar o que destrói e abraçar o que edifica, porque Deus te deu essa autoridade. E eu sei que talvez isso pareça difícil agora, mas não é impossível quando você caminha de mãos dadas com Ele, confiando e entregando cada pensamento ao Senhor, como quem diz: Pai, renova minha forma de enxergar a vida.
E não pense que só você passa por isso. Não pense que só você luta com pensamentos negativos. Muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram essas mesmas guerras. Elias, por exemplo, depois de viver um milagre tremendo, entrou num vale de medo, se sentiu ameaçado, sozinho, desejou até morrer. E a mente dele foi dominada pela exaustão. Mas ali, no meio do desespero, Deus o visitou, fortaleceu, alimentou e mostrou que ainda havia propósito, ainda havia caminho pela frente. E assim como ele fez com Elias, ele pode fazer com você, porque o nosso Pai não desiste dos filhos cansados. Ele restaura, ele reacende a chama, ele levanta e envia de novo. Então, segura essa palavra hoje. Não é o fim, existe renovo para a sua história. Eu quero que você entenda profundamente que Deus não espera de você uma mente perfeita. Ele sabe que somos humanos, que falhamos, que às vezes caímos no medo. Mas o que Ele espera é um coração disposto a ser moldado, disposto a aprender a pensar diferente, disposto a confiar na voz dEle, mesmo quando a sua própria voz interior grita o contrário. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Isso significa que mesmo quando seus pensamentos parecem confusos, você pode descansar sabendo que o entendimento de Deus é maior, que Ele enxerga além, que Ele sabe aonde quer te levar e que Ele não vai soltar sua mão no meio do processo. Eu sei que tem pensamentos que doem tanto que parece impossível ignorar. Parece impossível resistir, porque eles surgem de feridas profundas, de palavras que você ouviu no passado, de experiências que te marcaram. Mas eu quero que você creia comigo hoje que a palavra de Deus tem poder de cicatrizar essas feridas, de transformar essas memórias em testemunho, de fazer brotar vida até onde só tinha dor. Ele não joga fora a sua história, ele transforma a sua história. Ele escreve capítulos novos a partir do que você viveu. E quando Ele renova a sua mente, Ele renova também a sua forma de olhar para o passado, para que a culpa não seja mais dona de você, para que a vergonha não te defina mais, para que você caminhe de cabeça erguida, com a dignidade que Ele mesmo te devolve. Se até hoje você se sentiu pequeno, incapaz, dominado pelo medo, saiba que Deus te chama para uma identidade nova, para uma mente curada, para pensamentos de vitória, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E olha que promessa linda! Ele não apenas restaura a sua mente, mas faz além, faz maior, faz melhor, porque Ele tem planos que você ainda nem imaginou. Ele tem sonhos para você que vão além do que seu coração consegue alcançar agora. E para viver tudo isso, você precisa primeiro acreditar que é possível, que vale a pena lutar contra esses padrões negativos e se permitir viver uma nova mentalidade, mais saudável, mais confiante, mais firme na palavra do Senhor. E talvez nesse exato momento você esteja sentindo uma vontade de chorar, uma vontade de desabafar, de contar tudo o que passa aí dentro, porque é como se a presença de Deus estivesse te abraçando agora, te mostrando que Ele entende a sua dor, que Ele entende o medo, a ansiedade, a insegurança, mas ainda assim Ele te chama para caminhar em liberdade, para respirar fundo e dar um passo de fé, confiando que essa mudança de pensamento é possível, que não precisa mais ser refém de padrões antigos, porque Ele tem o poder de renovar cada parte da sua mente, até aquelas que você achava perdidas, quebradas, sem solução. E Ele faz isso com paciência, com cuidado, sem te pressionar, mas te convidando a ser livre, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. E nada nem ninguém pode roubar isso de você, se você decidir crer e permanecer nele. Talvez ninguém tenha te explicado que renovar a mente é uma caminhada. E às vezes vai doer mexer em pensamentos antigos, vai doer largar crenças que te acompanharam por anos, mas Deus está contigo em cada passo, e Ele vai te sustentar, vai te segurar,
Se você tropeçar, vai te lembrar do valor que você tem mesmo quando o medo tentar falar mais alto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. E essa palavra hoje é para te dar coragem, para te fazer levantar de onde você parou e avançar, porque ainda tem muita coisa linda para viver, ainda tem promessas para se cumprir, ainda tem paz para tomar conta do seu coração, e Ele quer renovar a sua mente para que você viva tudo isso de forma plena, confiante e cheio da presença dEle em cada detalhe da sua história. E agora, depois de tudo que compartilhamos, eu quero que você guarde no coração essa verdade. Você não está sozinho. Deus vê cada detalhe da sua luta. Ele sabe o que você pensa. Ele conhece as batalhas que ninguém mais enxerga e ainda assim te escolheu. Ainda assim te ama. Ainda assim quer renovar a sua mente e escrever uma nova história na sua vida. Não precisa mais aceitar viver preso a pensamentos que te machucam. Não precisa mais repetir padrões que destroem a sua paz. Porque existe poder na palavra dele para transformar completamente a forma como você pensa, sente e vive. Então permita que essa palavra seja como uma semente plantada hoje e regue ela todos os dias, lembrando quem você é em Cristo, confiando que Ele vai sustentar a sua caminhada, porque a boa obra que Ele começou em você, Ele mesmo vai completar. Agora, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, para entregar toda essa área da sua mente ao Senhor, para consagrar a Ele cada pensamento, cada dúvida, cada medo, e deixar que Ele venha renovar tudo, do jeito dEle, no tempo dEle. Se você puder, feche os seus olhos onde estiver e repita comigo essas palavras, deixando o seu coração bem aberto para Deus agir. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti agora a minha mente, cada pensamento, cada memória, cada lembrança dolorosa. Entrego tudo nas Tuas mãos, porque sei que só o Senhor pode transformar a minha forma de pensar e me dar uma mente renovada e cheia de paz. Eu reconheço que tenho alimentado ideias negativas, medos e inseguranças, mas hoje eu decido confiar na Tua palavra e rejeitar toda mentira do inimigo. Que a Tua verdade seja plantada no meu coração, me ajudando a caminhar em liberdade, enxergar a vida com esperança e crer que os Teus planos para mim são sempre maiores e melhores. Eu declaro que a partir de hoje sou fortalecido, protegido, guiado e transformado pelo Teu amor. Obrigado por não desistir de mim, obrigado por me abraçar do jeito que eu estou e obrigado por renovar a minha mente com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer de coração por você ter ficado comigo até aqui, por abrir espaço na sua vida para receber essa palavra que eu creio veio do coração de Deus para você. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, já deixa o seu amém nos comentários, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ser renovado na mente e se inscreve aqui no canal para continuar caminhando comigo na fé, porque juntos vamos aprender ainda mais sobre como viver uma vida transformada pela palavra do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.